falar com o Senhor. E abrir o nosso jejum agora, nosso primeiro jejum do propósito da mudança. E eu quero que você faça isso, totalmente motivado, motivada, com muita esperança, com a confiança absoluta nesse Deus que tem nos feito promessas incríveis. E Ele não mudou. Como eu gosto de dizer, e nas minhas orações eu falo isso muito para o Senhor, eu sei que o Senhor não mudou. Eu sei que pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor continua no trono e que suas maravilhas não ficaram no passado. Maravilhoso. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor faz de novo. O Senhor sempre faz de novo. Eu sei como o profeta orou. Faz no nosso tempo. Faz aqui agora. As maravilhas que o Senhor operou lá atrás. Faz, Senhor. Faz de novo. E nós podemos fazer a mesma oração, porque nós podemos ver a Tua glória, o poder do Senhor, levando o povo a passar a pés enxutos no Mar Vermelho, a pés enxutos no Jordão. E nós vemos também Elias vivendo a mesma experiência, Eliseu também. Nós vemos que o Senhor é um Deus que se manifesta ao longo do tempo na vida daqueles que creem que o Senhor não mudou. E nós chegamos aqui com essa confiança de que o Senhor não mudou, não é Deus confusão, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não volta atrás. O Senhor é um Deus de palavra. E tudo o que o Senhor falou continua de pé. E tudo continua sendo possível na vida daqueles que creem. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, nossas fraquezas. Passa do Teu sangue aqui sobre nós. Vem ao nosso encontro e se manifesta aqui com grande poder. Derrama da Sua glória. Fala aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz, a direção, todas as direções que tem para a nossa vida, neste tempo, para esta hora. Eu oro para que o Senhor nos direcione. Nós não queremos viver uma vida sem sermos guiados e liderados por Ti, Espírito Santo. A liderança do Senhor na nossa vida é fundamental. E nós pedimos essa liderança. Nós pedimos essa presença poderosa nos conduzindo. Conduza-nos, nos cubra com Teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do Teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo. Em todo lugar, os templos, os líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desse trabalho poderoso. Esse é o nosso segundo dia de propósito, nosso primeiro jejum que nós abrimos agora. E eu abro esse primeiro jejum do propósito da mudança com essa fé, com essa confiança que tantos na Bíblia proclamaram um jejum por mudanças, botaram a boca no pó, se humilharam diante do Senhor e as coisas foram mudadas. Até os pagãos de Nínive, quando se arrependeram, jejuaram
Tudo mudou. Tudo mudou. O nosso exemplo nesse propósito, Josafá, diante de um problema, aliás, 3 problemas terríveis, ele proclamou um jejum e entrou em oração para a mudança daquilo. Sim, a oração e o jejum mudam situações. E nós cremos nisso de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E nós abrimos esse jejum com essa convicção de que nós, aos seus pés, rendidos em oração e jejum, vamos receber da tua mão aquilo que nos prometeu. Nós cremos. Então nós abrimos esse jejum, esse primeiro jejum, em favor dessas mudanças. Eu oro pela mudança na vida do teu povo. Eu oro para que o teu povo desfrute de renovo, de restauração, de uma vida totalmente reconstruída. Eu oro, meu Deus, por paz, por transformações profundas, por milagres, por causas consideradas impossíveis. Mas quando o teu povo para orar, temos a segurança de que o Senhor entra em ação e muda tudo. Então, como desde ontem, já estamos recebendo testemunhos poderosos. Quantos acontecimentos sobrenaturais. Eu peço que hoje seja mais um dia de definições e que esse jejum traga mudanças, definições e transformações. Nós temos apresentado 3 situações ao Senhor que nós não queremos levar. E nós colocamos diante do Senhor, porque como o próprio Josafá falou, que o Senhor disse, se vocês tiverem algum problema, seja peste, seja guerra, seja lá o que for, se coloquem aqui nesse templo e me busquem. E ele lembrou isso. E ele lembrou isso em oração que o Senhor tinha dito e disse, Senhor, nós estamos aqui. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Nós não podemos vencer esse problema, mas os nossos olhos se voltam para Ti. A mesma coisa. Tem coisa que a gente não sabe mesmo o que fazer. Humanamente nem tem o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para Ti. Nós nos curvamos em oração e em jejum. E mostramos a nossa dependência, a nossa confiança, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor não mudou. E opera hoje com tanta força e poder, como operou no passado. O Senhor faz de novo. Tem misericórdia de nós, nos cubra com Teu sangue, acampa Teus anjos aqui. Venha ao nosso encontro, derrama da Tua graça e poder. Eu repreendo todas as setas demoníacas, dardos demoníacos contra nós. Toda seta demoníaca, cansaço, estresse, peso, mal-estar, fraqueza. Eu não sei, seja lá qual for a seta demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo laços e armadilhas em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. O teu sangue está sobre nós. Cremos na tua presença, nos teus anjos acampados aqui, na tua misericórdia, nos cobrindo, na unção do Senhor, no poder que derrama aqui essa graça sobre nós. Eu tomo posse de uma reunião estrondosa, de uma
madrugada de oração com respostas para a nossa vida. Eu tomo posse de grandes e poderosas definições para a glória do Teu nome neste jejum. E agradeço pelo privilégio de estar aqui, por Te servir, Te conhecer, por poder Te buscar e Te cultuar, Te adorar, jejuar e invocar o Teu nome. Porque o Senhor é um Deus grande, habita num alto lugar, num alto e sublime lugar, mas também num coração quebrantado. E nós estamos aqui rendidos, dizendo, nós não sabemos o que fazer. Não temos como vencer isso, mas os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Força e poder pertencem ao Senhor. E ninguém pode se opor a Ti. Muito obrigada. Como é bom ouvir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não temas. Eu sou o Deus forte que cuida de você. Sou seu pai, seu amigo. Eu zelo, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus forte. Obrigada, Senhor. Te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2020, em Deus, faremos proezas. E Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Queridos, quando nós falamos de fé viva, estamos falando de uma fé que leva você a ter um comportamento, atitudes que provam realmente que você crê. Então, a fé viva, e para a fé ser viva, ela tem que ter coragem, ousadia, intrepidez, perseverança, persistência. Você vê que a fé é viva quando tem essa ação. Porque a coragem, ela não desiste. A coragem nunca vai dizer, não posso, ela confronta o medo. É a coragem que intimida o medo. E você e eu, nós nunca vamos conquistar algo que nós não enfrentamos. Falar de coragem é difícil você pregar sobre coragem e não lembrar 1 Samuel 17. A passagem do Golias com Davi. E à medida que a gente lê aquele capítulo, a gente vê provas desta fé viva em toda parte. A ação do Davi, em todo o tempo, se você observar nos detalhes, os detalhes, você vai ver que aquilo estava dentro dele de uma tal maneira que coisas simples saem e mostram a diferença. Por exemplo, quando Saul foi chamado para... O Samuel encontrou com ele e
ele seria ungido a rei, no momento em que ele ia ser apresentado, né, naquela cerimônia, aquele momento, ele estava escondido na bagagem. Porque coragem foi algo que Saul nunca levou com ele. Nunca. Você vai ver os sinais no dia a dia dele ali, à medida que você vai lendo, o quanto ele lá dentro, apesar de aqui fora ele ter toda uma imagem, lá dentro ele era uma pessoa extremamente covarde. E você vai ver que as atitudes que ele foi tomando na vida dele, que foram afundando com ele, foi exatamente por conta da covardia dele. Era covarde, era inseguro. E ele fazia coisas assim bizarras. Você vê bizarrices. Exatamente. Porque ele tinha uma mente dividida, ele era confuso. Ora você vê ele de um jeito, ora você já vê ele de outro, não tinha estabilidade. E tudo isso está ligado à fé. Porque a verdade é que ele não cria em Deus e no poder de Deus, na palavra de Deus. Então saía. Aí Davi chega no acampamento, carregando também a sua bagagem, tudo aquilo que o pai mandou. A primeira coisa que ele fez foi ali deixar os cuidados da pessoa responsável e não carregou aquilo. Enquanto um que ia ser ungido, levantado, apresentado como rei, era um momento de honra, uma mínima coisa, ou melhor, algo tão grande para a vida dele, já travava a vida dele. Ele já tinha uma atitude de quem era muito inseguro. Se escondeu na bagagem. O outro, no momento caótico, largou a bagagem e não queria bagagem nenhuma com ele. E foi ver o que estava acontecendo. Quando nós lemos bem no início, no primeiro versículo, fala que todo aquele acontecimento, tudo aquilo aconteceu entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Socó e Azeca quer dizer entre pedra e um lugar difícil. E Éfes-Damim, à beira do sangue. E Davi se colocou ali, entre a pedra e um lugar difícil, à beira do sangue. E nós vamos ver que, para nós realizarmos coisas muito grandes na nossa vida, nós precisamos crer que nós temos graça e poder para nos colocarmos, nos posicionarmos em lugares muitas vezes difíceis, e isso é muito importante, e enfrentarmos coisas difíceis. Mas a gente não quer estar entre a pedra e o lugar difícil, à beira do sangue. Ninguém quer. Mas Davi, enquanto Saul e os seus soldados fugiam a cada grito do Golias, que a propósito, Golias representa e significa orgulho, e você vai ver que a atitude dele era de uma atitude de alguém
extremamente arrogante e orgulhosa, eles fugiam a cada grito, a cada ameaça. Está lá, leia e você vai ver. Davi não. Ele deixou tudo que ele estava carregando para ir lá ver. E ele não teve problema de se colocar entre a pedra e o lugar difícil, à beira do sangue, e enfrentar algo que ninguém queria enfrentar. Por quê? Porque estava dentro dele. Só sai o que está dentro de você. Exatamente. As pressões, elas não vão mudar uma pessoa, elas vão apenas trazer à tona o que está lá dentro. Só vão revelar como uma posição importante, como mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é isso que muda a pessoa. Apenas faz sair quem ela realmente é. Então, em cada situação, nós vemos que saía a incredulidade do Saul, a mente dividida dele, uma fé que não tinha poder de alterar a vida dele, nem a vida da nação. Já de Davi, você vai ver em cada detalhe saindo. E quando o Golias, ele gritava e pedia, me dê um homem, ele disse, se eu perder, se o homem que vocês mandarem para mim perder, vocês se rendem a nós. Mas se eu perder, porque ele tinha certeza que não ia perder, nós nos rendemos a vocês. Então você vê que aquela vitória também é uma vitória corporativa, porque era uma vitória de um homem que afetava uma nação. E isso sempre me faz pensar e me faz reagir, e já me fez reagir muitas vezes em momentos muito difíceis, porque eu entendi, e cedo, que quando eu vencia, eu levava a minha casa a vencer e dava condições a muitas outras pessoas de vencerem também. E Davi, ao contrário de Saul e dos outros, que estavam na autopreservação, e a autopreservação, que muitas vezes me preocupa, crentes que têm uma atitude igual de ímpio, qualquer mudança, qualquer ameaçazinha, já age igual ímpio, na sua autopreservação, que vai contra o que Jesus falou, né? Que quem tenta salvar a vida perde, quem perde a vida salva. E nós temos que fazer o que Ele nos mandou fazer. Então, eu olho assim, isso é forte. Quando uma pessoa vence, e Davi entendeu isso, por isso que ele foi lá, ele se colocou, porque estava dentro dele, ele não pôde suportar aquela atitude do Golias. Ele defendeu, ele falou, onde já se viu esse incircunciso falar desse jeito sobre o Deus de Israel e a nação de Israel? O seu povo, o povo de Deus.
Então, ele quis lutar para conquistar uma vitória que ia atingir e afetar todo mundo. Essa é a mentalidade do vencedor e de alguém que realmente conhece a Deus, e a fé que ele pratica é uma fé viva. Ele nunca entende as coisas dessa maneira egoísta, pequena, que para aqui. Mas ele entende, e a fé viva leva você a entender isso, quando você manifesta uma fé viva, porque se você tem uma fé viva, você tem uma atitude viva, no Deus vivo, você se posiciona de uma maneira a afetar muitas outras pessoas. Então você não desiste, não só por você, mas até por aqueles que ainda vão nascer da sua própria casa. E à medida que você vai crescendo nisso, você entende quanto a sua atitude vai afetar tantas outras pessoas. E aquilo te dá força para pegar Hebreus 10 e viver. O Senhor não tem prazer naquele que recua, naquele que desiste. Nós não somos daqueles que desistem, são destruídos, mas dos que perseveram. E saiu de Davi. Porque ele sabia, ele viu toda a premiação que estava ali, que ninguém nem com prêmio queria. E os prêmios eram bons. Tinha uma boa fortuna em ouro e riqueza, e isenção de impostos, e casar com a filha do rei, ser genro do rei. A premiação era boa, mas o povo estava com tanto medo. Mas o cabeça era um sujeito medroso. E você vê que isso tem a ver, a liderança, tanto ela pode ser tomada por uma força gloriosa, como uma força maligna. E o espírito que tiver dominando a vida daquela liderança é o espírito que vai predominar naquele lugar, naquela casa, naquela empresa, naquela nação. Isso é totalmente claro na palavra de Deus, né? Os principados, as potestades. O que dominava a mente do Saul era uma mente, ele tinha uma mente dividida, ele era covarde. Seu exército inteiro era covarde e o povo da nação era covarde. Pois quando Davi pegou o exército, ele foi mudando, os que passaram a estar com ele foram mudando. Mas um exemplo muito claro é na caverna de Adulão, aqueles 400 homens fracassados que se uniram a ele. Se tornaram homens completamente diferentes. E a Bíblia fala que ele estava à frente, estavam com ele uns 600 homens, que eram homens assim, diferenciados, mas ainda no meio desses 600, tinha o batalhão dos 30. Que aí você vai ler ali, eram caras assim, que eles, quando você lê, não eram humanos esses caras.
as coisas que eles fizeram? Mas com base em quem? Quem era a referência deles? Davi. Baixo, sem treinamento militar, rejeitado pelo pai, e por aí vai. Mas quando está dentro da pessoa, não importa os problemas que ela... Por isso que essas desculpas, essas justificativas não cabem. Aí eu sou assim por causa disso. Meu pai me deixou, meu pai isso. Supera. Ah, porque aconteceu isso comigo, aconteceu isso aqui também. Davi tinha tudo, então, para ser ao invés de ser um pequeno notável, um rebelde, um delinquente. Porque é nítido você ver que ele era deixado de lado. Mas ele cria em Deus, e a fé faz a diferença na vida da gente. A fé muda a nossa postura na vida, diante da rejeição, dos obstáculos. Nós não vamos mais responsabilizar alguém ou o mundo pelas dores que passamos. Nós nos levantamos e entendemos que nós somos responsáveis pelos nossos resultados. E que nós vamos ter o que nós acreditamos. E que a nossa vida é resultado da fé que nós praticamos. Isso é muito claro. Quando ele estava falando da batalha, o irmão partiu o Eliabe para cima dele. E a verdade é que antes da gente enfrentar desafios e sair e viver coisas maiores, nós vamos ter esse tipo de problema. Nós vamos ter algumas desavenças com o irmão. Porque o irmão está lá, é o mais velho, o primogênito, ele é soldado do exército e ele não estava fazendo nada, ele estava se escondendo também. E quando o seu irmão caçula, o baixotinho, pititico, de 17 anos, ruivinho, que cuidava das ovelhas, que eles tratavam como nada, manifesta interesse de fazer um negócio que ninguém queria fazer, eu mato esse cara. Miserável. Você largou aquelas pobres ovelhas, seu miserável. Vai cuidar delas. Está escrito, vai lá ler. Porque, peraí, como assim? Eu sou mais velho, primogênito, sou soldado treinado, e estou morrendo de medo junto com Saul aqui, e chega você e manifesta interesse de enfrentar um negócio que ninguém quer enfrentar? Quer dizer, eu não quero enfrentar, como é que pode você passar na frente, sendo que para mim você sempre foi um nada? Começa aí, porque quem não quer enfrentar, não quer que ninguém enfrenta. E alguém que se acha, sempre vai tentar diminuir alguém que ele acha que é menos, mas que decidiu fazer diferente dele. E você tem que entender isso. Sempre tem alguém, sempre tem um Eliabe no caminho da gente, para dizer que a gente não serve para nada a não ser para cuidar de ovelhas fedorentas. E o que está saindo do Eliabe? O quê? Qual é o problema do Eliabe? O problema do Eliabe é que ele tem tamanho, treinamento, condições e não faz nada.
E não suporta quando alguém que ele acha que não é nada, não sabe de nada, não faz nada direito, decide fazer o que ele não está fazendo. O orgulho é tão cruel que é maior do que o Golias. Que significa orgulho. É maior. Muito maior. Porque não está fazendo e não suporta. Olha o incômodo, saiu de cara. O que você pensa que é? Você deixou aquelas pobres ovelhas. O que é isso? Como? Você está aí falando de batalha, que não sei o quê. Né? Como você se atreve? É inaceitável uma coisa dessa. Você está entendendo? É inaceitável. Como assim? Porque aquilo incomodou Eliabe. Porque sempre vai sair de alguém. Toda pessoa que justifica e tenta combater, como Eliabe tentou combater Davi, quando ele manifestou interesse pela batalha, vai sair o incômodo. O que saiu ali era o incômodo. A pessoa está incomodada com aquilo exatamente porque aquilo mexe com ela. Ela não está fazendo, ela não pensa em fazer, e você não pode fazer, não. Porque se eu não estou fazendo, você não pode fazer. E se eu, que sou eu, que até Samuel achou que eu era o rei, o novo rei, não tenho coragem de enfrentar o Golias, você. É aí que esse tipo de gente cai do cavalo. Quebra a cara. Porque Deus gosta de pegar exatamente esses que os Eliabes tratam como nada e levantar e passar na frente. Você está entendendo? É aí que eles quebram a cara. Porque é exatamente gente como Eliabe que Deus não quer e gente como Davi que Deus quer. Que todo mundo acha que não serve para nada, mas é capaz de crer e Deus vem e promove. Deus vem e levanta. Com grande poder. Até porque Davi, ele entendeu o que Saul não entendeu, nem Eliabe. Nadinha. Se um vencesse, a vitória de um homem era a vitória de uma nação. Você já parou para pensar que a sua vitória, a sua persistência em até o fim, em enfrentar coisas perigosas, assombrosas, a sua vitória tem o poder de afetar muitos ao seu redor. O seu testemunho, o impacto que você causa no mundo espiritual, o que então causa na vida das pessoas. Isso é muito importante. Ter a capacidade de se colocar entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim, entre a pedra e o lugar difícil,
à beira do sangue. E fazer o que tiver que fazer, enfrentar o que tiver que enfrentar. Porque crê no que a palavra está direcionando. Algumas pessoas dizem, eu já ouvi gente dizer assim, Deus falou, não aconteceu. Se foi Deus que falou, acontece. Agora a pergunta é, você fez o que sobre a palavra que recebeu? O quê? Porque eu recebo uma palavra, e aí eu creio nela e faço o que com ela? O quê? Às vezes eu vejo as pessoas do jeitinho que está lá. Em Eclesiastes 11, que fala que muitos ficam esperando o momento perfeito. Né? Meio que estou esperando as estrelas se alinharem. Mas isso não é para cristão. Para um homem e uma mulher de fé. Para nós vai e faça o que tem que ser feito. Porque não dá para falar de fé sem falar de coragem. Se eu falo de coragem, eu estou falando de fé. E onde há fé, há coragem. E então, há persistência. Jamais a pessoa vai retroceder, vai voltar. Jamais. E ela não vai ficar carregando bagagem, ela vai tirar, tem que arrancar, tiro isso aqui, não vou carregar isso comigo. Vou enfrentar o que ninguém está querendo enfrentar. E com a visão clara de que quando eu venço, todos vencem. Quando eu venço, todos vencem. A minha persistência me deu, crendo, sem abrir mão da minha fé, me deu de presente tantos milagres. A cura do Murilo, de várias enfermidades. Quando eu persisti na fé, ele venceu. Muitos outros que ouviram o testemunho venceram. A esposa foi afetada, as filhas têm sido afetadas. Porque ele tem uma família, e ele só tem uma família, que ele não podia ter uma família, de acordo com as previsões médicas. Ele não teria condições, normalidade. Porque um dia eu enfrentei uma guerra, alguns Golias. E então, a minha vitória foi a vitória dele e a vitória de tantas outras pessoas que se edificaram e dos descendentes dele, meus. E isso não para. Porque quando um vence, muitos outros vencem também. Então, quando nós temos o entendimento da fé viva e como ela funciona, nosso comportamento diante da vida muda completamente. Nós saímos daquele lugarzinho pequeno, raso, autocentrado, mimizento, fracote, e assumimos
uma posição de autoridades, de protagonista da nossa própria vida. De autoridades poderosas que o Senhor Jesus deixou claro que nós somos. Governantes, dominadores. Então nós mantemos Satanás no lugar dele. E não tememos mais os problemas, nem as ameaças. Em cada ameaça, o que sai de nós é a mesma certeza que saiu de Davi. Teu servo vai lutar. Não, você não pode. Posso sim. Porque lá no privado, quando o senhor não estava vendo, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo e Ele estava me dando vitórias, eu já estava enfrentando desafios. Eu já estava tendo minhas experiências, porque eu agia a fé. Quando ninguém estava vendo, eu agia a fé. E agia a fé no Deus vivo para defender o que estava nas minhas mãos. Ninguém ia arriscar a vida para salvar uma ovelha. Mas eu arrisquei. Porque eu tenho um compromisso com aquilo que me foi confiado. Você vê, Deus vai vendo lá, ó, nas mínimas coisas. Espera aí, esse menino arrisca a vida para salvar uma ovelha. Esse menino arriscou de novo a vida para salvar outra ovelha. Olha o que está saindo dele. Então tem aqui a fé no Deus vivo, que ele podia enfrentar um leão e podia enfrentar um urso, e a integridade de que ele precisava cuidar muito bem do que estava nas mãos dele. Deus olhou aquilo e falou, é o combo perfeito. O cara tem fé e é íntegro. O cara tem fé e tem caráter. Se ele arrisca a vida, se ele crê que eu sou capaz de livrá-lo de um leão e de um urso, então ele pode enfrentar nações. E se ele arrisca a vida dele para salvar uma ovelha, então, quanta integridade, quanta responsabilidade com o que está nas mãos dele. Então, imagina como ele vai cuidar então, e vai cuidar muito bem do meu povo. Porque Deus está medindo a gente, você acha que é só uma coisinha. Mas aquilo está dizendo muito a seu respeito. E Deus está nos observando e está nos medindo. E ali Ele está vendo realmente até onde Ele pode nos levar. E somos nós que estamos mostrando para Ele, através da nossa fé, do nosso comportamento, lá no pasto, sozinho, entre leões e ursos e lobos. Ele mostrou a fé dele, mostrou a fé no Deus que livra e no Deus justo, que exigia dele integridade. Então eu posso ficar aqui, ó, falando. Mas agora eu entro na mensagem. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia Deus. Esse homem o quê? Esse homem o quê? Não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia,
faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, ao que ele falou. Preste atenção nas coisas que ele falava. Não temo a Deus. Quer dizer, o que Deus importa, não quero nem saber. E não me importo com as pessoas. Quero que elas se explodam. Mas essa viúva está me irritando. Fala comigo, mas essa viúva está me irritando. De novo, está me irritando. A vívida quer dizer força, vigor, ardente, intensidade, expressão grega aqui, ó. Essa expressão grega, literalmente, falem comigo, é batendo-me no olho. Ou deixando meu olho roxo. Como numa luta de boxe. Essa expressão no grego, está me irritando, é a mesma coisa. Essa mulher está deixando meu olho roxo. Essa mulher está me batendo no olho. Eu não aguento isso. Então, o que essa mulher estava fazendo todo dia, ela estava irritando ele. Ela estava dando socos no olho dele, todo dia. Todo dia. Então, a ideia aqui é de nocautear alguém pela persistência. O que essa mulher, que era viúva, então quem era a figura frágil, menorzinha, que não podia fazer nada, porque quando você fala de viúva na Bíblia, você está falando de alguém assim, que não tem poder nenhum. Era essa mulher. E quem era a força que podia definir situações? O juiz. Agora, diante de Deus, por que usa a figura também aqui? Jesus usou do juiz. Por quê? De um juiz espera-se um julgamento justo. Então, pega aqui a figura do juiz. Quem é o justo juiz, o maior? O Todo-Poderoso, que faz justiça. Ele é a própria justiça. Quem é esse juiz? Um juiz que deveria estar fazendo justiça a essa mulher, sem que ela tivesse que implorar. Mas ela, como ele não temia a Deus e não se importava com as pessoas, ele não estava nem aí com ela. Mas ela tinha, dentro dela, uma fé tão viva e uma coragem de ir todo dia incomodar aquele juiz, porque demandava coragem e uma capacidade, uma resiliência. Imagina os insultos, as grosserias, porque ele mesmo já disse, não, temo a Deus e não me importo com gente. Muito menos que essa pobre coitada. E ainda assim, essa mulher, sabendo que não temia Deus e não se importava com pessoas, olha a fé que passa por cima de emoções, de sentimentos, de mimimi, de ai, 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 olha o que me falaram, olha o que estão fazendo. Isso aí arrebenta.
Porque as emoções, elas só são boas como na condição de servas. Emoção na condição de senhor arrebenta com a sua vida. Quando as suas emoções dominam você, e se você é dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, você vai viver uma vida fracassada. Você nunca vai ter êxito na sua vida. Você nunca vai parar e vai dizer assim, eu sou um homem ou uma mulher bem-sucedida. É impossível uma pessoa onde as emoções dominam, onde as emoções atuam como senhor, é impossível essa pessoa ser bem-sucedida. Porque ela não vai fazer o que é certo. Ela vai fazer o que ela tem vontade, o que ela acha, o que ela está sentindo, e ela vai sempre reagir conforme ela está sentindo. Ela não tem domínio, porque ela é dominada. E se ela é dominada pelas emoções, por trás tem uma atuação maligna, que a controla por intermédio das emoções dela. E leva ela. E os sentimentos são traiçoeiros. Então vão arrebentar com ela. Como serva, as emoções funcionam maravilhosamente. Mas tem que estar na condição de serva. Está ali para servir a um propósito. Não para conduzir, para liderar, para mandar. Então, se essa mulher tivesse as emoções à flor da pele, movida por sentimentos, fosse dodói, ela não teria persistido, porque ela não estaria caminhando por fé, ela estaria caminhando pelas emoções dela. Então, na primeira batida de porta, na primeira grosseria, acabou, não quero saber, ela ia ficar com medo, ia ficar toda magoada, ofendida e não ia mais. Então, por aí você já vê o quanto que as emoções podem impedir a sua vida de fluir. E muito. E ela foi. Ela foi dando um soco no olho do juiz, mais um soco, mais um dia. Era como uma luta de boxe. E quem estava perdendo era ele. Apesar dele ser humanamente o mais forte, emocionalmente ele se mostrou mais fraco. Ela se mostrou muito mais forte do que ele. E o mais forte é que prevalece, porque você tem que ser mais forte que o homem forte. O valente, aquele que é mais forte, vai amarrar o valente. A ideia aqui é exatamente assim, exatamente essa: nocautear alguém pela persistência. E foi exatamente isso que ela fez. Ela nocauteou o juiz pela persistência dela. A persistência, falem comigo, a persistência fez um juiz injusto praticar justiça. Isso não é demais? A persistência fez um juiz injusto praticar justiça. Tinha justiça nele? Não, não tinha. Mas ele não suportou. Porque essa mulher nocauteou o juiz com a persistência dela. Aí você imagina, se a persistência fez um juiz injusto praticar justiça, quanto mais Deus, que ama tanto as pessoas e com justiça vai responder às nossas orações. Sem dúvida.
vai responder as nossas orações, em tudo. E aí ele diz, não temo, mas essa mulher está me irritando, essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Essa foi a intenção dele. Mas ele foi nocauteado, ele foi ao chão, ele se submeteu, ele foi vencido, ela não foi vencida. Apesar da grosseria, apesar do desprezo dele, apesar da atitude injusta dele, quem venceu foi ela. Porque ela mostrou a fé, e ela foi uma fé viva, a persistência. Ela foi persistente. Vou lhe fazer justiça, assim, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Vocês vão aprender com ele então. Ó. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele vai encontrar na terra? Porque é a fé. Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? A questão aqui é se os que creem, essa é a questão, se os que creem permanecerão fiéis, crendo em meio aos testes que precedem a vinda do Senhor e qualquer vitória para a nossa vida. Tem testes. Mas essas pessoas vão permanecer? A Bíblia diz assim, a oração sincera e persistente. Falem comigo, a oração sincera e persistente de um homem justo, crente, pode realizar muito. Quando colocado em ação, porque, oração, eu oro e ajo com base na minha oração. Porque se eu tive fé para fazer uma oração, eu tenho que ter fé para colocar em ação. Quando colocada em ação e efetivada por Deus, falem comigo, é dinâmica. E pode ter um tremendo poder. Ou, numa outra tradução, diz, disponibiliza um tremendo poder. A oração sincera, verdadeira, de alguém que crê e persistente, vai disponibilizar um grande poder. Ela é poderosa, ela é eficaz. Ela muda as coisas. E essa mulher foi lá, julga a minha causa. Imagina o que ela não viveu até obter essa resposta. Mas ela foi mais forte. Ela nocauteou pela sua persistência. É assim que nós vencemos qualquer coisa na nossa vida. Só tem um jeito. Se você quer nocautear os problemas, o diabo sujeita a Deus e resiste o mal. Sujeita a Deus, resiste o mal. Persevera. Aquele que perseverar até o fim. A perseverança tem que ter ação completa. Vai até o fim. Não desiste. Continua crendo e insistindo naquilo. Estão dizendo que não. Está insistindo. Está dizendo que não. Estou insistindo. Não tem como isso é bíblico. É impossível não nocautear esses problemas, não nocautear esse juiz, e seja lá o que for, pela persistência. Uma fé viva,
que sai em forma de coragem, persistência, ousadia. Porque o justo vive da fé. Então ele não vai viver pelo que ele acha, sente, pensa, mas pelo que ele crê, o que ele leu. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Deus é tão mais, que é impossível medir a grandeza dele. Pois o teu reino é reino para sempre. A gente está aqui por um tempo, mas ele não. Tu governas por todas as gerações. O Senhor, falem comigo, o Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Então, ele sempre cumpre as suas promessas. Então, se uma coisa não está acontecendo, não tem a ver com ele. Tem a ver comigo. Eu preciso ver. Eu creio. O que está saindo de mim? Eu estou igual essa viúva? Porque em muitas Bíblias, talvez na sua, o título é A Viúva Persistente. A Viúva Persistente. Aqui, Jesus contou essa parábola para dar como exemplo para os discípulos e ensiná-los o dever de orar e nunca desistir, lutar pelo que quer. Era Jesus estava ali dizendo aqui, rapazes, é assim que se faz. Luta pelo que vocês querem. Com oração, persistência, determinação. Está aqui, ó. Vou contar esse exemplo para vocês, a parábola dessa viúva, a viúva persistente. A mulher estava lidando com um homem que não temia a Deus e não se importava com ninguém, mas isso não foi um problema para ela. Aquele homem com certeza teve atitudes terríveis com ela, mas aquilo não foi um problema para ela, porque ela tinha um foco: vencer e obter a vitória dela. Qual é o seu foco? Onde está seu foco? Fé é o foco. Onde está a sua fé? Para onde você está olhando? Com quem você vai ficar? Qualquer coisinha já faz você parar, desistir? O que sai de você quando está diante de uma situação, de um problema? Uma justificativa? Uma desculpa? Um argumento? Um mimimi? Alguma coisa? O quê? Ou sai fé? E diz, não quero saber. Se você não teme a Deus, se você não gosta de gente, meu filho, para mim tanto faz. Eu não saio daqui enquanto não ter minha causa julgada. Vamos ver quem é mais forte aqui. Vamos ver quem que aguenta até o fim. Vamos ver quem vai jogar a toalha. Eu não vou. É inadmissível um crente que diz que conhece o Senhor dos Senhores, esse Deus do Salmo 145, jogar a toalha. Não, nós podemos nocautear qualquer problema persistindo na fé. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sobre o peso, debaixo do peso de suas cargas. O Senhor levanta, a carga está pesada, Ele está dizendo aqui, ó, você está até encurvadinho já, eu levanto você. Você não vai ficar assim não. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, todos os que o invocam com sinceridade. Vamos juntos? Ele concede os desejos, Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores, ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos os que o amam, mas destrói os perversos. Falem comigo, a perseverança é a chave para uma grande vida
Uma vida poderosa, firme, consistente. É a chave. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês, você que cuida, falei eu que cuido, para manter em mim o que lhes foi ensinado desde o começo. Quem é que cuida do que foi ensinado? Quem é que guarda? Quem é que sustenta? Quem guarda no coração? Isso. Tudo que te foi ensinado. O que te foi ensinado? A crer. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. O que tem sido ensinado para você desde o começo? O que tem sido ensinado para você desde o começo? Se o fizerem, então aqui é, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E dessa maneira você vive as promessas, você vive o poder. A fé precisa ser exercitada diariamente. Todo dia, praticada para se tornar robusta. Os discípulos chegaram e perguntaram, pediram para o Senhor, ensina-nos a ter uma grande fé. O Senhor falou, pega uma semente do tamanho de um grão de mostarda e usa. Se vocês pegarem e derem uma ordem para essa moreira sair daqui, ela vai sair. É assim que vocês vão ter uma grande fé. Exercitando nas coisas, dando ordens, praticando. A única maneira da minha fé crescer é exercitando. Todo dia. A cada novo teste, novo desafio. A fé precisa ser praticada, exercitada. Diariamente. Todo dia nós temos situações que vão exigir a manifestação da fé. E é aí que ela vai ficando forte, musculosa, robusta. Você nocauteia os problemas usando a fé persistentemente, perseverantemente. Não há dúvida que o Senhor está chamando cada um de nós para esse nível aqui, da viúva. Ele está falando isso aqui. Ele está chamando a gente para esse nível. Onde um juiz injusto faz justiça por causa da persistência. Uma fé persistente. Isso não é para, esse exemplo está aqui para eu pegar, para a minha vida, para você pegar e a gente colocar em ação. Funcionou para ela, faz a mesma coisa que vai funcionar para você. A persistência, que é a prova de fé, da fé viva em ação. Lutando por algo sem se entregar, sem parar, sem desanimar. Crendo por aquilo. É quando as coisas são mudadas. Um outro exemplo é do Bartimeu. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. E o que me encanta nesse mendigo cego à beira do caminho, a Bíblia faz questão de botar detalhes. Mendigo, cego, à beira do caminho. É que gente estudada, preparada, que sabia dizer, quando Herodes chamou os religiosos para saber onde a palavra dizia que nasceria o Messias, eles em Belém.
Eles sabiam dizer onde o Messias ia nascer, mas não reconheceram o Messias. Não reconheceram. O mendigo, cego, à beira do caminho, vinha ouvindo falar, a notícia chegou em Jericó. Ele era mendigo, cego e vivia à beira do caminho, exatamente porque muitos peregrinos passavam por ali e ele conseguia mais esmola ali. Vivia ali. E as pessoas vinham, viajantes, com certeza contavam. Foram contando, né, conversando acerca desse homem que estava fazendo maravilhas. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Então ele já sabia da fama de Jesus. E lá dentro ele já tinha discernido, ele já tinha tido a revelação de quem era esse homem. Porque olha o que saiu dele. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré está passando por ali. E ainda falaram Nazaré. E Nazaré, você já sabe que tinha uma fama de que nada rendia lá. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Como é que ele sabia, filho de Davi? Tenha misericórdia de mim. Porque essa expressão era uma expressão do Messias, o descendente de Davi. O trono de Davi. Você vê como são as coisas, o quanto essas coisas mexem comigo. O quanto a gente pode achar que sabe tanta coisa e não sabe nada. E um mendigo cego à beira do caminho sabe mais do que a maioria. Crê mais do que a maioria. Porque um monte de mestres da lei e tanta gente que se achava mais espiritual e amigos de Deus não tiveram discernimento nenhum em relação a Jesus. E um sujeito que vinha ouvindo à distância, tipo Raabe, a prostituta com o prostíbulo no muro da cidade. Como é que ela ouviu falar do Deus de Israel? Notícias, aquilo os próprios clientes dela contaram para ela da fama do Deus de Israel, o que vinha fazendo pelo povo dele. Porque a fama chegou lá, de que eles tinham vencido Og, tinham vencido Sion, reis muito violentos, que tinham derrotado os egípcios, o Mar Vermelho tinha sido aberto e tinha engolido os egípcios, que os egípcios estavam lá embaixo, a nação estava quebrada. E a notícia chegou lá. Por isso que eu sempre falo que aqueles espias só foram lá por conta da Raabe. Deus já tinha liberado a vitória. Não precisava de espia coisa nenhuma ali. Mas ali foi o teste da Raabe. Quando ela escondeu os espias, ela mostrou que ela estava disposta a arriscar a vida dela para defender aqueles homens. E por que ela estava defendendo, escondendo? Estranhos. Não eram os estranhos, não tinha a ver com aqueles homens. Tinha a ver com Deus daqueles homens. A fé dela, à medida que ela foi ouvindo, aquilo foi entrando. E quando ela teve oportunidade, ela manifestou a fé dela. E Tiago falou da Raabe junto com Abraão. E
só ela foi salva com toda a família, porque quando ela teve aquela atitude de fé, toda a família dela foi salva. Todos venceram. E a gente sabe que a vida da Raabe mudou. Ela deixou de ser prostituta, casou com um príncipe judeu chamado Salmão, teve um filho chamado Boaz. O Boaz que casou com a Ruth, que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi. Você está vendo o que uma atitude de fé faz na vida de uma pessoa? Muda o destino dela, cura o destino dela, muda o futuro, muda tudo. A mulher que morou, viveu, trabalhou, a profissão dela foi a prostituição uma vida inteira, quando creu no Deus de Israel, teve o destino dela curado, apagado e reconstruiu. Passou na frente de um monte de donzelas judias, que talvez estavam lá e não criam no Deus de Israel como ela creu. A estrangeira creu mais. Tantos grandões da fé não creram em Jesus, não se submeteram a Jesus, não se humilharam diante de Jesus. Mas o mendigo, cego, sentado à beira do caminho, vinha ouvindo, certamente pelos viajantes, acerca das histórias de Jesus. Ah, ouviram falar, tem um tal de Jesus lá, ele diz que é de Nazaré. Olha, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, não sei o que, e aquilo foi despertando a fé dele. E à medida que ele foi crendo naquilo, que a vida dele também podia ser mudada, e que ele não tinha que terminar a vida dele cego, mendigo, à beira do caminho, que ele não tinha que terminar a vida dele cego, mendigo, à beira do caminho. Como a Raabe, quando manifestou a fé, os costumes deles eram diferentes do povo de Israel, que a fama sempre correu, que era um povo de costumes diferentes. Ela deixou claro que ela também não queria terminar a vida dela sendo a prostituta, dona do prostíbulo que ficava no muro da cidade de Jericó. E todos esses, quando tiveram uma atitude de fé ousada, arriscaram a vida, enfrentaram situações e foram resilientes, persistentes, cada um a sua história, mas persistência você vê neles aqui em Bartimeu. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando aqui, então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele creu. Para ele ter dito, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, eu sei que você é o Messias, você é o Cristo, você é o Cristo prometido. E ele foi pedindo misericórdia. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Isso é tão interessante, não é isso que eu falei agora. Quando alguém reage, você tem que ter esse entendimento. Quando alguém reage, quando uma pessoa se levanta e diz assim, basta, eu não quero mais essa vida, ela vai sofrer oposição. Vai ter sempre alguém, um Eliabe, alguém aqui que eu não sei quem é que esse alguém aqui, esses alguéms aqui, cala a boca, cego, fica quieto, você é mendigo, cego e mora à beira do caminho. Você não tem direito a nada, fica a sua vidinha aí. Mas ele gritava ainda mais alto. Aí que ele gritou mais, isso para mim é tão forte. Tem gente que se cala tão facilmente. Tem gente que qualquer coisa cala.
Tem gente que qualquer um cala, qualquer probleminha cala, qualquer batidinha de pele se intimida. Tem gente que recua tão fácil. Cala a boca! Aí que ele gritava, ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele fez isso até Jesus parar. Ele fez isso até Jesus ouvir e parar. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou. Todo mundo sabia. Jesus sabia. Em um dos evangelhos, não sei se em João, fala, tem essa expressão: me traga o cego. Aí chega o cego, Jesus vem e fala: o que é que você quer que eu lhe faça? Porque tem que sair da nossa boca específica, eu tenho que saber o que eu quero, onde eu estou depositando a minha fé. Não é Jesus que vai chegar e vai dizer para mim: você precisa disso e daquilo. Não foi ele que falou para Zaqueu. Foi a palavra que tocou o Zaqueu. E então a palavra tocou, então a palavra tocou, e então a fé saiu, e ele sabia muito bem o que fazer. Porque a palavra que vem e me ensina, e se eu creio nela, eu não vou conseguir ficar sem fazer, sem colocar em ação. É impossível. Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Para mim era óbvio que a ideia era, é que ele queria ser curado da cegueira. Mas o que é que você quer? Você está crendo pelo quê? Você tem depositado sua fé no quê? Você está crendo no quê? Pelo quê? Você quer o quê? Você acredita no quê? O que realmente você quer? Eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. Receba a visão, a sua fé, diga comigo, a sua fé, o curou. Diga: a minha fé, a minha fé me cura. A minha fé na palavra muda. É minha fé. No mesmo instante, o homem passou a enxergar. E olha aqui, ó o homem que era cego, era mendigo, cego, sentado à beira do caminho. Foi curado na mesma hora, seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Ou seja, deixou de ser cego, deixou de ser mendigo, passou a seguir Jesus, construiu uma vida nova, e edificou muitas pessoas. Muitos louvaram a Deus, e todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Ou seja, a persistência em gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, afetou muitas pessoas, porque por conta daquele milagre, muitas pessoas creram em Deus, louvaram a Deus, se submeteram a Deus. Quando ele venceu a guerra, muitos outros venceram também. Quando ele foi curado, muitos outros foram salvos. Impressionante. Para mim é impressionante. Um cego, mendigo, parado à beira da estrada, teve o discernimento, a visão espiritual de que Jesus era o Cristo, o Messias, o descendente de Davi, e estava ali para abençoar os que o buscassem. E ele creu nisso. Não se calou, não se rendeu, persistiu, gritando, no grito,
E a gente vai ver que as muralhas de Jericó caíram no grito da fé, até Jesus ouvi-lo. Usou a fé no Senhor, foi completamente restaurado, em todos os aspectos. A vida dele mudou completamente. E eu creio que essa palavra, o Senhor quer que nós nos levantemos agora. E é um levantar no Espírito. Nesse primeiro jejum, com a fé, a confiança, a persistência em crer, que chegou a nossa hora, a hora de vivermos grandes livramentos, mudanças, milagres para a glória de Deus. Eu creio que Deus guardou para esta hora grandes bênçãos para aqueles que têm crido e perseverado nele, que têm ido até o fim. Que alguns vão parando, vão temendo os problemas, vão desistindo. Mas Deus nos testa. Quantas vezes Ele segura um negócio para ver até onde a gente vai? Você vai até o fim? Ele segura. Outros vão ficando com medo disso, com medo daquilo, confiam mais na voz do homem, temem mais as ameaças desse mundo, a coiseirada que está por aí, do que a palavra de Deus. É hora de nocautear de vez, definitivamente, problemas que estão aí por muito tempo, através da persistência, dá um basta, fim para isso. Eu creio, não vou me calar, não vou me render. Eu não vou ter problema de me colocar entre a pedra e o lugar difícil, à beira do sangue. Eu não vou fugir como todo mundo, agora chegou a hora de eu enfrentar esse problema. E você sabe, eu falo sempre, Golias foi a maior bênção na vida de Davi. Porque as grandes vitórias dele tinham acontecido lá no oculto, lá no pasto. Mas essa aconteceu em público. E muitas vezes Deus vai reservar aquele desafio público, mas que também te leva para um nível e te promove de tal maneira que você jamais imaginou. É certo que o Davi, ali, ele não tinha noção do que... Ele era jovem. O que sai dele é um incômodo. O que esse incircunciso filisteu está fazendo? Você vê a indignação dele com as maldições e afrontas do Golias. Nitidamente você lê lá o incômodo dele com o que o Golias estava fazendo em desrespeitar a Deus e a nação do Deus vivo. Aquilo mexeu com ele. Porque estava lá dentro. Você vê que tinha algo consistente lá. Tanto que ninguém, parece que ninguém pensou nisso. Se pensou, não falou. Ele respondeu: quem é esse incircunciso? Ele usou essa expressão. Porque essa expressão incircunciso filisteu diz tudo. O que ele estava dizendo? Você lembra? O que ele estava dizendo? Esse cara não tem aliança com Deus. E eu tenho aliança com Deus. O rei tem aliança com Deus. Meus irmãos têm aliança com Deus. O exército tem aliança com Deus.
povo está com medo de um cara que não tem aliança com Deus? Ah, porque ele é grande, porque ele é treinado desde os 5 anos de idade, porque ele é isso, ele é a arma letal dos filisteus. Não, mas Deus é maior do que ele é só um incircunciso. É um incircunciso 3 metros de altura, né, gente? É assim que as pessoas pensam. Você está falando, não, isso aí, larga a mão, isso aí não tem Deus na vida, Deus está conosco. Mas é isso, aquilo, né? É incircunciso, é grande, olha lá, a armadura pesa isso, a lança pesa não sei o quê. Sim, mas Deus é muito maior que tudo isso. Mas quando as pessoas estão dominadas pelo medo, elas ficam cegas, elas não veem nada. Elas já não raciocinam. O diabo consegue roubar a inteligência. Elas não conseguem ver o óbvio. Parece que ninguém lembrava que o Golias era incircunciso. Não tinha aliança com Deus. Ou seja, Davi cria tanto em Deus que ele está dizendo o quê? Deus não é com ele. Se Deus não é com ele, ele já se deu mal. Acabou. E é isso que falta em muita gente. Lembrar com quem Deus é, com quem está com Ele. Está bem assim na Bíblia. Eu sou com quem é comigo. Você vai falar, está escrito assim, veja, de jeitinho. Essa frase a gente não pode esquecer que ele falou para o rei Asa. Ó, Asa, está com... quando, olha só, antes do Asa se perder, veio um profeta e falou assim para ele, ó, você estava indo muito bem, mas ó, Deus manda te dizer, Deus é com quem é com ele, tá? Você não esquece isso não. Mas não demorou, Asa descambou e se perdeu. E morreu de forma lamentável. Porque Deus não pôde mais ser com ele. Por que Deus não pôde mais ser com Asa? Porque Asa já não era mais com Deus. Se você não é com Deus, Deus não é com você. O que a Bíblia diz? Eu vou honrar quem? Quem me honra. O que a Bíblia diz em Tiago? Diz, você se aproxima de mim e eu me aproximo de você. Então, Davi sabia disso. Deus não é com ele, Deus é com a gente. Então você vê que o negócio é bem mais profundo. Ele estava vendo o que as pessoas não estavam vendo. E ele estava incomodado com coisas que muitos não estavam incomodados. Mas por quê? Porque aquilo era a prova de alguém que cria em Deus e conhecia Deus lá dentro. A viúva sabia que o Deus dela era mais forte e nocauteou, encheu, deixou o olho roxo do juiz, fez um juiz injusto fazer justiça. Nocauteou o juiz pela persistência. O cego, mendigo, à beira do caminho, sabia que Jesus era o Cristo. E berrou até Jesus parar. E saiu dali com a vida transformada. A fé em quem Deus é. E eu li o Salmo 145 para você. A fé em quem Deus é. Porque quem sabe quem Deus é, sabe do que Ele é capaz de fazer. Quem duvida do que Ele é capaz de fazer é porque não sabe quem Ele é. Mas quem sabe quem Deus é, como a viúva sabia, Davi sabia e o cego sabia, jamais vai se render a um problema, a qualquer circunstância na vida, porque não teme circunstâncias e nem para por causa delas.
porque sabe quem Deus é. Quem sabe quem Deus é, sabe muito bem do que Ele pode fazer. Coloquem-se de pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Tenho certeza que nesse primeiro jejum, que ontem, quando eu saí daqui, quando eu ainda encontrei com o Pedroso, ele já mostrou para mim um testemunho de uma cura que me edificou. Já recebemos o testemunho de definições de situações, desde curas, compra do carro, contratações, definições de situações que estavam paradas, com o clamor de ontem. Eu fico em estado de graça, só dizendo a Deus obrigada. E assim por diante. Porque Deus é um Deus de mudanças. Ele trabalha, Ele nos motiva a vivê-las. Basta crermos. Então, assim, você tem que focar em quem Deus é. Porque quem sabe de verdade lá dentro, quem é Deus, que eu li para você no Salmo 145, não dá para medir a grandeza dele. Passa a olhar para problema como probleminha, igual Davi olhou para Golias. Vai ser mais um dos desafios que eu enfrentei lá e Deus foi comigo. Apenas creia em Deus. Creia no poder do Senhor. Quando a gente crê, a gente não deixa de persistir, a gente vai até o fim. A gente berra, a gente grita. Nós criamos. Nada nos faz render, ceder, a não ser. Nós só nos curvamos diante do Senhor. Nesse primeiro jejum, a palavra é persistência. Através de uma fé persistente, você vai nocautear todos esses problemas que estão aí. Eles vão ao chão. Como o juiz que teve que se curvar. O injusto teve que fazer justiça. O mais forte foi vencido por aquela que era considerada mais fraca. Mas ela não era. Ela era mais forte do que ele. Muito mais forte. Porque ela caminhava por fé. E ele foi vencido pelas emoções dele. Apenas creia. Eu amo dizer isso. Porque tudo é possível que crê. E se levanta agora. E fala com Deus. Mostra para Ele. Apresenta a Ele. Clama a Ele. Faça o que aquela viúva fez. Tudo se abre na minha vida. Como Bartimeu fez. Tudo que Deus me prometeu. Haja eu fé. Quero viver. Nós não podemos ter uma atitude passiva, preguiçosa, acomodada, mas ousada, agressiva, Este é o momento persistente. da minha vida. Eu vou receber. Essa atitude Esta é a hora. da mulher, Tudo se da abre viúva, na minha vida. Tudo que Deus me prometeu.
fez um homem fazer algo que ele estava determinado a não fazer. A fé mudou. E saiu da boca dele: essa mulher está deixando meu olho roxo. Era como uma luta de boxe. Ela nocauteou pela persistência. Ele teve que se render por conta da fé persistente. Eu estou do início ao fim falando de situações que foram definidas por uma fé viva, persistente, uma atitude resiliente. A capacidade de crer contra tudo e não se curvar. O Senhor está dizendo: creia, creia. Fala com Ele agora, se anima nele, se encoraje nele, apresenta a Ele, diga: eu creio, meu Deus. Prometeu, eu quero viver. E vai viver. Essa é a hora. As portas fechadas. Deus guardou para esta hora, para este momento, grandes definições. Meu milagre. Esse foi o teste de quem ia até o fim, de quem ia crer na promessa até o fim. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Levante-se com força e fale com Deus. Creia nele, porque Ele é o Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso. O Senhor vai entrar em ação na vida do teu povo agora. Vem, meu Deus, com poder, e vai se manifestando na vida de cada um agora. Senhor, traga a resposta, traga as definições. Responde-nos, Pai. Nós estamos apresentando 3 situações que nós não aceitamos levar do ano novo. Venha com poder e defina, responda-nos, materializa as vitórias. Senhor, entre em ação na vida de cada pessoa e vai respondendo, vai livrando, guardando, justificando, restaurando, cura, liberta, transforma, reverte, Senhor. Entre em ação. Pai, eu te peço mais uma vez, endireita tudo que está torto. Senhor, abre esse mar, que esses gigantes caiam por terra, que o cego veja, que a injustiça caia, que situações como da viúva, que parecem que nunca serão definidas, sejam definidas. O cego mendigo à beira do caminho, que parece que vai morrer daquele jeito, muda, meu Deus, muda a vida do teu povo, muda, meu Pai, que incircuncisos caiam por terra, que situações impossíveis sejam mudadas. Nós clamamos por resposta. Nós invocamos o Teu nome com a força da nossa vida. Vai entrando em ação nos lares, nas famílias, nas empresas, nos negócios, na saúde. Eu não sei o que ela colocou diante do Senhor, mas eu te peço, responda, dá vitória, defina, traga à existência o que não existe, derruba os embaraços, tira os impedimentos, entre em ação, mova em favor dela, haja, meu Deus, responde a igreja. Nós estamos nesse jejum buscando mudanças.
nós entramos nesse primeiro jejum no propósito da mudança. É para mudar. E nós sabemos que o impossível é não mudar. Quando o teu povo clama, quando o teu povo busca, é o impossível. São as coisas ficarem da mesma maneira. Eu não sei o que ela está apresentando, mas eu te peço, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, fortaleça o teu povo, justifica, levanta, anima, restaura, restitui, aviva, revigora, vivifica, entra em ação, defina, traga restauração, restaura as famílias, cura o enfermo, liberta o oprimido, seja lá o que for, que tenha amarrado a vida dela, eu ordeno saia, seja lá o que for, que oprime a vida dela, sai em nome de Jesus agora. Eu ordeno que todas as situações travadas sejam destravadas, embaraçadas, impedidas, sejam definidas, que gigantes caiam, impedimentos sejam arrancados e que ela se levante corajosamente para enfrentar, seja lá o que for, porque o Senhor está dizendo, todas essas situações foram definidas. O gigante Golias foi ao chão, a viúva teve sua causa julgada, o cego passou a ver e deixou de ser mendigo. Ah, meu Pai, eu não sei o que ela vive, as dores, os problemas, mas o Senhor está deixando claro, o gigante caiu, o juiz injusto fez justiça, o cego viu e mudou de vida, deixou de mendigar, saiu da miséria, saiu da beira do caminho, não estava indo para lugar nenhum, à beira da estrada. O cego mudou de vida, deixou de ser cego, mendigo, e passou a ter um norte para a vida dele. A viúva viveu justiça, o gigante teve a cabeça cortada, o menino desprezado se tornou herói nacional. É o Senhor dizendo, quando eu entro em ação, nada fica do mesmo jeito. Apenas creia, porque o que Deus diz para você, Ele entra em ação e nada vai ficar do mesmo jeito. Porque quando Ele entra, quando Ele move as águas em favor do seu povo, nada fica da mesma maneira. Gigantes caem, justiça é feita, pessoas perdidas são transformadas, vidas derrotadas transformadas. Ele muda. Receba esta unção para a sua vida, que te leva a viver milagres, mudanças, transformações, milagres impossíveis, em espera longa. Quanta espera, tantos nãos, tantos obstáculos, mas Deus derruba esses nãos, derruba esses obstáculos, derruba essas travas, põe um fim nesta longa espera e simplesmente mostra que Ele é Deus. E quando todos dizem não, e Ele se levanta, porque confiamos nele, então as coisas se definem, as coisas mudam. Creia, porque é o que Ele disse para Bartimeu: a sua fé o curou, a sua fé o curou. Então creia e receba a cura em nome de Jesus.
Receba a libertação em nome de Jesus. Receba a solução para algo impossível em nome de Jesus. Restituição em nome de Jesus. Definições grandiosas, gloriosas, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro cada propósito e profetizo a materialização de todos esses projetos, a realização, as definições de cada situação. Eu consagro ao Senhor e tomo posse de respostas, de definições, de milagres, chegando, de mais testemunhos, de mais respostas. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas, serão feitas durante toda a madrugada, durante toda a quinta 24 horas. Eu tomo posse de todas as respostas, durante todo esse trabalho de oração e jejum. Eu tomo posse desses milagres, desses frutos, Senhor, do mover do Senhor em favor de todos nós. Eu concordo com todas essas orações e eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que estava travando a vida dessa pessoa aqui na terra, para que seja desligado no céu. E eu determino a materialização dessas definições, que ela toque a resposta que ela está buscando, que ela seja animada, curada, restaurada, que a aflição saia, a preocupação, o medo, todo temor, sejam arrancados da vida dela agora, e que ela receba paz, alegria, conforto, confiança, a fé avivada, renovada, e que ela se levante de forma corajosa, resiliente, persistente, e avance para cima daquilo que ela crê, e continue crendo, sem duvidar, e toque pela fé, porque, Senhor, eu sei que está agindo em nosso favor. Eu sei que nos responde, porque quando o justo clama, o Senhor responde. Obrigada pelas respostas. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo. Obrigada por essa reunião. Obrigada pelas respostas desse trabalho. Obrigada já pelas respostas da nossa quinta 24 horas. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Ó Senhor, há tipos de demônios que só saem com jejum e oração, e aqui estamos nós, em jejum, em oração, em concordância, numa posição de fé e poder, crendo em tudo que falou. Nós lançamos a nossa fé no Senhor, nossos olhos se voltam para Ti. Tu és o nosso Deus e nós cremos no Teu poder. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo, amém, amém, amém.